Que acontece com o seu dinheiro na corretora e o que acontece se ela eventualmente vier a falir e você estiver com seu dinheiro aplicado ou que você esteja operando no momento. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion, criador deste canal, e essa é a segunda aula de uma sequência de aulas, de uma sequência de vídeos que eu estou fazendo para você que ainda não opera no mercado. E o intuito dessa sequência de vídeos é para te ajudar a operar no mercado de ações de forma mais eficiente possível. E quanto mais eficiente você for no mercado, mais assertivas são as suas operações e, como consequência, maiores são os seus ganhos no mercado financeiro. Na aula passada eu passei uma visão geral das corretoras, dos gráficos, da plataforma que você vai utilizar, e hoje você vai aprender com um pouco mais de detalhes sobre essas corretoras, o home broker e como você vai comprar e vender as suas ações, e a plataforma para analisar o gráfico das ações de forma correta. Quando eu comecei a operar no mercado, eu tive receio em colocar o meu dinheiro numa corretora, eu estava acostumado com o banco, mas não investia pelo banco, apenas guardava o meu dinheiro lá. Até porque num banco era comum te empurrar certas aplicações com altas taxas administrativas e quase nenhuma rentabilidade. Com a popularização das corretoras nos últimos anos, os bancos ofereceram taxas mais baratas, mas ainda assim são taxas um pouco mais altas do que as corretoras. Continuam com essas taxas altas, principalmente para quem está começando, e como quem está começando tem que começar com pouco, você tem que escolher as que te oferecem as menores taxas e um bom serviço. Hoje, algumas corretoras oferecem até mesmo taxa zero para você comprar e vender essas ações, mas só isso não é motivo para você não ter receio em colocar seu dinheiro na corretora para começar a operar. E isso não é culpa sua. O medo, o receio é devido à falta de informação. Então, eu resolvi explicar o que acontece com o seu dinheiro na corretora e o que acontece se ela eventualmente vier a falir e você estiver com seu dinheiro aplicado ou que você esteja operando no momento. Bom, quando você compra ações em uma corretora ou banco, as corretoras de valores trabalham fazendo uma ponte com a instituição que faz a negociação dos títulos financeiros. E essas ações que você comprou não estão na corretora e no banco. Elas ficam na CBLC, que significa Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então a CBLC atua de forma quase que invisível para os investidores e para os traders no mercado. E a CBLC que mantém esses ativos em custódia. Então, mesmo que se a sua corretora vier a falir, você não vai perder o que você está investindo ou o que você está operando. Essa ação fica guardada na CBLC, a corretora apenas registra a transação. E para quem já tem conta em uma corretora e faz as suas operações na bolsa, já deve ter percebido que mensalmente você recebe um extrato da CBLC por e-mail. Essa é a comprovação que os ativos estão registrados, mesmo que você invista no curto prazo, que é o que eu ensino aqui no canal. É importante você conferir esse extrato para você saber se tudo que você comprou ou vendeu está registrado da forma correta. Então não se preocupe em abrir conta em uma corretora. Abrir conta em uma corretora nada mais é do que fazer um cadastro, e com esse cadastro feito e acesso liberado pela sua corretora, é hora de aprender a mexer nela. E uma das principais coisas que você deve aprender para comprar e vender essas ações, inclusive agendar quando comprar e vender esses ativos, para não perder tempo na frente do gráfico durante horas, todos os dias ali operando. Então no home broker aparecem as cotações desses ativos, inclusive os mais importantes. A ferramenta que nos dá a liberdade de rotina, que é a boleta de compra e venda. Mas vamos aqui pelo início e vamos através de um passo a passo. Quando você abre o home broker, vai aparecer essa tela que é uma tela padrão. Então, nessa parte aqui de cima, que é a cotação, lembrando, isso aqui tudo é móvel, tá? Quando você clica aqui em cima, tudo é móvel. Você pode duplicar isso aqui, você pode aumentar os tipos de telas que tem aqui. Então, tudo isso aqui você pode movimentar. Aqui em cima, nessa parte de cotação, tem a carteira. Essa carteira aqui você consegue montar o tipo de carteira. Por exemplo, você pode montar uma carteira somente para longo prazo, uma carteira com ações somente para o swing trade, pode montar uma carteira com somente determinados tipos de ativos e setores dessas ações. Então aqui você consegue identificar a carteira que você vai estar operando. Aqui você coloca o nome da carteira, e se você quiser procurar um papel específico dentro dessa carteira, você coloca aqui, por exemplo, PRTR4. Que é a Petrobras na ordem preferencial, uma ação preferencial. Lembrando que quando
Uma ação terminada em 3 é ordem ordinária, uma ação ordinária. Quando a ação é terminada em 4, é uma ação preferencial. Então, através dessa parte aqui, você consegue procurar a ação dentro da sua carteira. Se for uma carteira muito grande, né? E aqui embaixo, onde está papel, última variação, quantidade de compras, nessa área aqui vai aparecer todas as suas ações, tá? Que você está operando. Então, isso aqui é a carteira que você pode ir montando. Então, aqui você identifica as carteiras que você pode estar operando para não ficar bagunçado. Você pode nomear essas carteiras, tá bom? Então, aqui é onde você encontra as ações. E como é que eu negocio essas ações? Vem aqui, ó. Vem aqui em negociação. Aí você clica em comprar, vender, consultar ordens e resumo de ordens, tudo isso aqui. Mas vamos aqui clicar em comprar. É que aqui para mim já estava aberto, mas para você vai abrir essa boleta aqui de compra. É esse tipo de ordem, essa parte aqui que é ordem pura. Quando aparece essa ordem pura, você vai preencher, por exemplo, a ação PETR4. Não é uma recomendação de compra, é só para você identificar que aqui você vai colocar o código da ação. Se você tiver em dúvida qual é o código da ação, você pode ir no site da B3 ou colocar no Google mesmo. Código de ações, ticket de ações, já vai aparecer uma listagem para você com o nome das ações, com o nome das empresas e o código dessas ações. Então aqui você pode preencher PRTR4, a quantidade. Quando você coloca PRTR4, quando você coloca a ação mais o número dela, finaliza com o número, é dentro de um padrão de lote. Tá? Você compra de 100 em 100 ações. Isso é chamado de lote no mercado, é um lote de 100 ações. Se você quiser comprar de 1 a 99 ações, você vai colocar a letra F. Então, quando você coloca PETR4F, vai aparecer para você a possibilidade de comprar de 1 a 99 ações. Aí você vai para o mercado fracionado. E aqui embaixo aparece o preço em que você está querendo comprar essa ação. Quando você coloca aqui em ordem, é um preço bem aproximado. Tá? Por exemplo, a ação poderia estar custando agora R$20. Aí eu colocaria R$21, R$22, R$21,50, um valor bem próximo. Aqui está a última negociação em R$26,95, que foi o valor em que a ação fechou no dia. E aqui foi a variação do dia. É a variação, como está em verde aqui, ó, 1,89%, é uma variação positiva. Isso aqui está escrito congelado bem aqui em cima, ó, porque o mercado hoje está fechado. Como o mercado hoje está fechado, aparece o nome aqui congelado. E aqui é o nome da ação, o nome da empresa, Petrobras, PN de preferencial, porque eu estou aqui, ó, no PETR4F. Se eu colocar o número 3, vai aparecer a ação ordinária. Aqui ó, já mudou para ON. E aqui aparece novamente o congelado. Tá? Isso aqui, essas datas aqui, o tipo de ordem que você quer fazer. É um prazo para você efetuar a compra e a venda daquela ação. Isso aqui, válida para hoje. Se eu preencher tudo isso aqui com o código da ação, se eu preencher com o valor que eu quero comprar, se o preço daquela ação não chegou até o valor que eu coloquei, essa ordem aqui é encerrada no dia. Então, ou seja, ela é cancelada, não fica para um outro dia a ordem de compra ou a ordem de venda que eu estiver operando. É a mesma coisa da ordem de stop aqui, de stop na bolsa, ela é limitada. Aqui, quando eu coloco válida até a data, eu consigo escolher uma data. Eu venho aqui nesse calendário aqui ao lado e coloco uma data que eu quero que essa ordem fique válida, fique no ar sem eu precisar estar me preocupando. Então, coloco por 1 semana, 2 semanas, alguns dias somente. Venho aqui até cancelar, ou seja, não tem limite, fica até bloqueado aqui a data para mim, fica bloqueado, então ela fica até cancelar essa ordem, tá? E aqui, executa ou cancela, ela vai executar ou cancelar a ordem, ou seja, ela fica ilimitada e ela só vai sair daqui se ela foi executada essa ordem ou se por algum motivo for cancelada essa ordem, tá? E essa ordem se for cancelada por você no caso. Você escolheu o tipo da sua ordem, vem aqui, nessa assinatura digital, bem aqui ao lado, é a senha que a corretora te manda. Então, com essa assinatura digital, você insere aqui para você comprar e vender as suas ações. Tá? Não é a mesma senha para você entrar na corretora, é uma senha digital, uma segunda senha que eles te dão. Aqui você pode clicar em manter,
que aí vai ficar salva essa senha aqui para você. Isso aqui embaixo é o valor financeiro em que você vai estar operando. Esse aqui tem um valor muito baixo, até porque não é uma corretora que eu opero, eu só abri conta aqui para você ter uma ideia do que tem nessa corretora, como é o home broker dela. Então, para aqui aparece esse pequeno valor aqui, ó, que foi só da transferência para ter algum saldo para mostrar a vocês aqui. E logo aqui embaixo, assim que efetua a compra ou você agenda a compra de uma ação, as suas ações vão ficar aqui embaixo, entre ordem executada, ou vai ficar ordem a ser executada, vai ficar o tipo de ordem que você vai estar operando. Então aqui vai ficar a lista do que foi executado e a lista do que ainda está para ser executado. Se você vir aqui em ordem stop, isso aqui é um agendamento. Você coloca o preço de disparo, que por exemplo, se a ação da Petrobras hoje está 27,85 e eu quero, foi fechada 27,85, mas eu quero que 27,60 eu já entre na fila para executar essa ordem. E esse aqui é o preço limite em que eu quero que a ordem seja executada. Eu poderia colocar aqui a R$28, por exemplo. Esse aqui a ordem de loss, a ordem de stop. E aqui a ordem de gain, tá? É o meu agendamento entre o meu alvo e o meu stop da operação. Aqui ao lado eu coloco a quantidade de ações que vai ser executado nessa ordem aqui de gain ou de stop. Não deixe de preencher o preço limite e o preço de disparo, que por exemplo, quando tem um disparo de 15 centavos antes do valor que você quer comprar, você já entra na fila e tem um preço limite, que é até aquele valor que você quer entrar na operação. Porque se ultrapassar muito aquele valor, você já não vê muito, você não vê valer a pena entrar naquela operação. Então coloca esse preço de disparo e o preço de limite. A ordem de venda, se você for encerrar a operação, sempre colocando o tipo de prazo de validade, eu costumo colocar ou executar ou até cancelar, em uma dessas duas ordens. Não tem muita diferença. Então essa daqui é a boleta de compra. É uma boleta bem simples para você comprar ou vender uma ação. Mas tá, um pouco mais adiante eu vou mostrar para você no gráfico a plataforma em que você vai verificar o gráfico, o preço da ação para você comprar e vender uma ação e como você consegue fazer uma leitura referente à tendência dessa ação. Isso é muito importante porque você só vai comprar ou você só vai vender uma ação de acordo com a tendência dela. Então é importante, muito importante que você verifique, saiba ler a tendência de uma ação. Aqui ao lado fica o livro de ofertas. O que é o livro de ofertas? É onde aparece para você a lista de quem está comprando e quem está vendendo essas ações, a quantidade também. Vamos colocar aqui a PTR4, por exemplo, nessa ação. Nessa ação aqui vai aparecer as corretoras, tá? Quem está comprando e vendendo, a quantidade de compra e venda de acordo com esse preço aqui ao lado. Essa quantidade aqui de ações é a quantidade que eles querem executar nesse preço aqui ao lado, que é o preço de compra. Aqui é o preço de venda. Esse preço aqui que estão querendo vender nesse preço é a quantidade que estão querendo vender nesse preço aqui. Tá? Isso aqui, durante o pregão aberto, isso aqui fica se movimentando o tempo inteiro. Tá? Fica se movimentando, esse valor aqui, essas ações ficam se movimentando o tempo inteiro. E se eu quiser ver o gráfico da ação através da boleta de compra e venda? Eu clico aqui ao lado, ó, tem-se essa figura de candles aqui, vai aparecer o gráfico. Nessa figura de candles aparece o gráfico da ação. Tá? Não é tão completo quanto uma plataforma, mas ela é muito boa também para ser utilizada de uma maneira mais rápida. Eu venho aqui, escolho o tempo gráfico, que eu quero analisar aquela ação. Verifico aqui. Aqui também é possível verificar a tendência, tá? Por exemplo, esses candles verdes aqui consecutivos em tendência de alta, junto com esses candles vermelhos, está me dizendo para mim que tem tendência de alta a ação. Então você pode operar de acordo com a tendência desses ativos. Tá? E você pode acessar rapidamente por aqui o gráfico da ação, do ativo que você estiver operando. Tá? Nessa parte aqui de book de ofertas, eu não utilizo, tá? Isso aqui já fica salvo na corretora. Se quiser você pode tirar ela, mas eu particularmente não utilizo, não vejo muita função para ela. Mas se você quiser realmente gostar de ficar olhando e tudo mais, nada interfere nas suas operações, tá? Só não se baseie nisso aqui para você comprar e vender. Não se baseie nisso aqui, porque isso aqui muda toda hora. Isso aqui é a intenção de oferta em que você quer comprar naquele preço. Não quer dizer que vai se concretizar.
Aqui abaixo, quando as suas ordens são executadas ou estão para serem executadas, aparece bem aqui embaixo. Tá? Uma lista de ordens a serem executadas e as que estão executadas, inclusive as que estão canceladas. Nesse dia aqui, se você quiser verificar algum dia, mas se você quiser verificar um dia anterior, né, uma semana anterior, você pode fazer a mesma coisa. Ou se você quiser verificar aonde que está a sua ordem, qual o tipo de mercado que você está operando. Tá? Isso aqui vai aparecer automaticamente para você, não tem muito o que você mexer. Se eu quiser verificar o gráfico da ação, posso vir aqui nesse gráfico na web. Você não consegue aumentar ela, fica um padrão, ela fica nesse padrão aqui, você não consegue aumentar muito ela. Ela é bem limitada mesmo, é só para uma consulta rápida e apresenta também algumas ferramentas aqui. Tá? Lembrando que, para você não se confundir quando analisar o gráfico, tira o zoom do gráfico, fica muito mais simples. Fica muito mais simples de você verificar a ação sem um zoom, tá? Porque quando você coloca o zoom, olha só, fica confuso, você não sabe o que está acontecendo com o gráfico, você não sabe o que está acontecendo com aquela ação. Agora, se eu quiser uma plataforma profissional, como é que eu vou escolher ela? Quando você clica aqui na Operar na Web, aparece o Home Broker. Quando você clica aqui em Profissionais, aparece uma lista de ações aqui, uma lista de plataformas e os preços dessas plataformas para serem assinadas. Sendo que é o seguinte, para o swing trade, ou você precisa de uma plataforma online, uma leitura gráfica online, ou você precisa da mais barata. Não tem a necessidade de você comprar uma plataforma cara como essa aqui, tá? Isso aqui são plataformas de alta performance, com quem analisa os gráficos em questão de segundos, que são para operações intraday, são para operações basicamente de scalper. Você precisa de equipamento também para aguentar esse tipo de plataforma. Então, não é com qualquer computador que vai aguentar esse tipo de plataforma aqui, porque vai precisar de oscilações ali em segundos. Você vai precisar enxergar oscilações em segundos. No swing trade, como você trabalha com tempos gráficos muito maiores, gráfico diário, gráfico semanal para verificar a tendência, não tem a mínima necessidade disso. Pode pegar uma gratuita mesmo, ou você pode verificar pelo Google mesmo o gráfico dessas ações. Ao baixar ou contratar uma plataforma na sua corretora, vai aparecer isso aqui para você. É uma plataforma padrão. Isso aqui, você vai analisar o gráfico nessa tela e aqui ao lado você também consegue comprar e vender as suas ações. Tá? O que eu recomendo para você? A fazer isso aqui na boleta de compra e venda. Não compre, evite de comprar ou vender as suas ações por isso aqui. Tá? Agenda lá a compra e a venda das suas ações na boleta de compra e venda, porque é lá que você vai ter a segurança do agendamento, é lá que você vai ficar despreocupado, basicamente, quando comprar ou vender, porque vai estar tudo agendado. Então, utilize aquela boleta de compra. Aqui, se você estiver no mercado e viu, por algum motivo, que está na hora de comprar a ação, você pode clicar aqui em comprar ou vender, e aqui em cima você escolhe a quantidade de ações. Aqui também você consegue identificar a ação no mercado fracionado. Por exemplo, essa daqui, vou botar aqui PETR4, que é que nós estávamos lá na boleta de compra e venda. Apareceu o gráfico da ação da Petrobras, a ação preferencial. Agora, se eu ver aqui PETR4F, que é no mercado fracionado, você pode ver que mudou um pouquinho aqui o gráfico, bem pouquinho, quase imperceptível. Mas aqui ao lado, na quantidade de ações, mudou, ela vem a partir de uma. Então aqui você consegue comprar de 1 a 99 ações. Pode comprar 1, 2, 3, 4, 5 ações. Mas o importante é que você primeiro analise o gráfico no mercado em lote, no mercado cheio, tá? Que é o que é sempre terminado na letra F. E a partir daqui, se você quiser comprar de 1 a 99 ações, você pode ir lá no mercado fracionado. Aí você digita aqui PETR4F na própria tela, PETR4F, e isso para qualquer ação. Qualquer ação você vai colocar F no final para ir para o mercado fracionado. E a partir daqui você pode enviar sua ordem de compra ou ordem de venda das ações, não esquecendo de colocar a quantidade de ações que você quer comprar ou vender. Mas basicamente isso aqui vai servir para você para identificar a tendência da ação. Tá? Vai identificar a tendência da ação. Nesse gráfico aqui é o gráfico diário da ação. Cada candle desse daqui, verde ou vermelho, representa um dia de pregão. Por exemplo, ontem foi encerrado o pregão com uma tendência de alta nesse dia, tá? Mas de acordo com a tendência completa da ação, com a tendência completa da ação aqui, ó, está dizendo para mim que está andando de lado,
está andando de lado. Ariel, como assim andando de lado? O preço está indo aqui em cima e está subindo aqui e está descendo aqui. Não, mas quando eu digo que o preço está de lado, é que o preço ele fica fazendo zigue-zagues de forma lateral, tá? Quando a ação está em tendência de alta, quando a ação está em tendência de alta, o preço faz isso aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando está em tendência de baixa, ele vai fazendo esse movimento aqui. E quando está lateralizado, ele faz esse movimento aqui, ó, essa lateralização, tá? Agora, você pode estar me perguntando que linha verde é essa aqui. Isso daqui é a média móvel. É uma média móvel que todo mercado utiliza ela, tá? É muito difícil encontrar um trader ou um investidor que não utilize essa média móvel, um grafista que não utilize esse tipo de ferramenta, tá? Porque ela me ajuda a acompanhar a tendência da ação. Como é que eu coloco essa média móvel na plataforma? Você pode vir aqui, clica com o botão direito, novo indicador, média móvel, vem aqui, ó, coloca 20 períodos e você clica em OK, tá? Você clica em OK, vai aparecer para você essa média móvel. Então, o gráfico aqui ele representa nada mais do que o preço, a movimentação desse preço. Tá? Indo um pouquinho mais a fundo, o gráfico ele representa o que todos os investidores estão fazendo, comprando e vendendo essas ações. Tá? Ele representa aí as grandes instituições financeiras que compram e vendem ações. Então, o preço ele representa o preço da ação, o movimento do preço da ação. Desse lado direito, desse lado esquerdo do gráfico, vai representar o histórico de preço. Esse lado direito que ele representa o preço recente da ação. Então é importante que você saiba ler esse movimento aqui, que é o que eu ensino aqui no canal, tem um monte de vídeos aqui ensinando sobre isso, inclusive é o que eu ensino também aos mentorados do método 361, em que aprendem a quando comprar e vender a ação, preço exato que é para comprar e vender a ação, utilizando a leitura do gráfico e o mais importante, colocando alvos de ganhos acima de 10%. Então lá os mentorados sabem tudo isso aí. Vamos procurar agora uma ação que esteja de tendência clara de baixa para que você veja como é uma tendência clara de baixa através do gráfico. Essa ação aqui, CSNA3, é uma ação ordinária. E olha o que o preço da ação está fazendo. Está caindo. Está tudo aqui em tendência de baixa. Olha a média móvel, acompanhando o preço da ação. Isso aqui me diz que está em tendência clara de baixa a ação. Né? Muitas pessoas ensinam a você a comprar a ação quando ela está caindo. Sendo que no swing trade, isso não é recomendado. Porque a ação enquanto está caindo, você não sabe qual é o fundo daquela ação. Você não sabe quando que vai reverter para a alta novamente. Então, enquanto você estiver comprando a ação, está se desvalorizando. Pode ser que um dia volte a subir, mas você não sabe disso. É importante que você acompanhe a tendência do ativo. Então, o gráfico ele te ajuda nisso aqui, a verificar a tendência. Se está em tendência de queda, eu posso ficar de fora dessa operação, ou eu posso alugar a ação na corretora e você alugar essas ações para operar vendido. Como assim alugar as ações? Os investidores de longo prazo, eles possuem as ações na carteira. São ações que eles não querem vender. Então, essas ações, para eles ganharem um dinheirinho extra, eles colocam essas ações disponíveis para aluguel. Para quem? Para que nós, traders ou especuladores, possamos especular com a queda desse ativo. Então, nós ganhamos também com a queda do mercado. Então, você consegue na sua corretora alugar um determinado número de ações. Com esse aluguel das ações, você consegue entrar vendido numa operação e recomprar mais embaixo para ter lucro nessa queda do mercado. Por exemplo, se eu vendesse aqui e recomprasse aqui embaixo, eu teria 38% de lucro nessa ação. Tá? Então, quando eu recompro essa ação, basicamente estou devolvendo para a corretora a ação que eu aluguei. E ele me transfere logo depois a diferença do meu lucro. Tá? Sendo que, para você alugar essas ações, você precisa ter uma margem de garantia para você operar essa ação. É como se você fosse comprar a ação. Para comprar a ação, você precisa ter dinheiro na corretora suficiente para comprar aquele número de ações. Para alugar as ações, você precisa ter um valor de garantia. Quando você opera vendido, porém o preço da ação, em vez de ela continuar a queda, ela suba, você vai estar perdendo dinheiro. Tá? Se ele for contra você, você está perdendo dinheiro.
Então, a corretora precisa de uma margem de garantia para que, se você tiver perda no mercado, você consiga arcar com esse custo. Você também pode utilizar as ações que você já tem na sua carteira, você pode utilizar outros tipos de investimentos que você já tem na sua carteira para usar como garantia, depende da corretora. Tá? Mas o que eu aconselho é, só opere vendido se você já verificar que está em tendência de baixa e que há outros movimentos que vai indicar a continuação dessa tendência. E para comprar a ação, você vai precisar ter dinheiro na sua corretora para comprar aquelas ações e você vai sempre acompanhar a tendência. Então, ao invés da ação estar caindo desse jeito aqui, ela vai estar subindo. Então, o preço do ativo vai estar subindo. Então, você consegue comprar a ação com a alta desse ativo, não esquecendo que a média móvel tem que estar acompanhando a ação, como desse lado aqui, ó. A média móvel está abaixo do preço da ação, abaixo do gráfico da ação e está acompanhando o ativo. Tá? Depois desse período aqui, ela entrou num período de queda. E quando dizem que uma ação está consolidada, está sem direção, é quando acontece aqui, ó, o preço fica sem direção. Inclusive, essa média móvel de 20 períodos fica brigando, fica entrelaçada entre o gráfico, mostrando que está no período de confusão. Tá? Então é muito importante que você utilize essa média nas suas operações. Se eu quiser ter um novo gráfico, por exemplo, ter dois gráficos na tela, eu tenho da CSNA3, eu posso vir aqui em gráfico, colocar um novo gráfico, vai aparecer uma segunda tela para mim. Tenho essa primeira tela aqui que está com uma ação e uma outra tela. Quando eu coloco inserir uma nova tela, vai aparecer uma tela padrão em que já vem no gráfico. Então a partir daqui você pode mudar esse tipo de configuração. Tá? Não aconselho você ficar com muitas telas abertas ao mesmo tempo. Não tem essa necessidade. E isso aqui embaixo é chamado de volume no mercado. Muitos traders utilizam, porque quando há uma tendência de alta no mercado, há um volume indicando a compra ou confirmando essa tendência de alta, e quando há uma tendência de queda no mercado, há um volume muito grande indicando que vai continuar essa tendência de baixa. E é um cuidado que você tem que ter a mais. Quando você for analisar um gráfico, quando você for analisar uma ação, não fica colocando várias ferramentas. Isso vai acabar te atrapalhando na leitura do gráfico. Tenta usar o mínimo possível, o essencial para que você identifique quando comprar ou vender a sua ação. Por exemplo, no método, nós utilizamos 3 médias móveis, basicamente, e Fibonacci, que é quando eu identifico o alvo da minha operação. Então é algo muito mais simples. Eu já cheguei a utilizar mais ferramentas, mas isso acaba atrapalhando muito as minhas operações. Para quem não sabe o que é Fibonacci, você consegue vir aqui ao lado, ó, e colocar linhas de Fibonacci ou projeção de Fibonacci. Projeção de Fibonacci é isso aqui, ó, você pegar um ponto ao outro e pronto, você tem uma projeção do alvo da sua operação. Então isso daqui é para você identificar quando comprar ou vender essas ações. Isso aqui te auxilia nisso. E para escolher o tempo gráfico em que eu vou trabalhar, você pode vir aqui nesse reloginho aqui e colocar gráfico diário, gráfico semanal. Olha como é que muda o gráfico. O gráfico fica com uma tendência bem mais bonita, bem mais clara, identificando que tem uma tendência clara de baixa aqui, né? E gráfico mensal, não utilizo tanto para o swing trade. É um gráfico que não mostra para mim quando eu devo comprar ou vender a ação, mostra somente a tendência. Mas para isso eu tenho um gráfico semanal que ele já é muito bom para isso. Tá? O gráfico diário é muito importante para você identificar exatamente quando comprar ou vender a ação, o preço exato que você quer comprar e vender a ação. E o gráfico de 60 minutos é o tempo gráfico mínimo para você utilizar nas suas operações de swing trade. Menos do que isso, para gráfico de 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, são utilizadas mais para pessoas que fazem intraday, são pessoas que têm muita experiência no mercado e eles conseguem comprar ou vender alguns ativos ali em questão de segundos. Então eles conseguem trabalhar com muito capital alavancado, eles precisam ter experiência para isso. Não vá querer fazer isso nas suas operações agora, você está iniciando no mercado. Isso é muito perigoso e pode acabar com o seu dinheiro. Então utiliza gráfico diário, gráfico semanal para operar no swing trade. É muito mais seguro, é muito mais fácil para você ter lucro nesse mercado. Bom, espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo é só deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou fazer o possível para responder a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.